Olá, eu tenho aqui ao meu lado o historiador Ângelo Bilésimo e no programa de hoje a gente vai abordar 3 temas que foram bastante discutidos aí nas últimas semanas e vêm sendo ao longo dos anos, né? No caso de um deles especificamente, que é a Copa do Mundo, né? Que já é um sério problema aí de algum tempo já, que vem perturbando aí os políticos brasileiros. E a gente também vai falar sobre o acidente na base polar brasileira, né? Um acidente que aconteceu lá na Antártica, que teve até mortes de pesquisadores. E também vamos falar sobre a cerimônia do Oscar, né, de 2012, que premiou aí o cinema antigo, né, com 2 filmes que ganharam cada um 5 prêmios, com a invenção de Hugo Cabret, que ganhou 5 prêmios mais técnicos, e também com O Artista, que é um filme, curiosamente, um filme mudo, né, um filme sonoro, mais mudo, também ganhou 5 prêmios, com destaque para o prêmio de melhor filme, melhor diretor e melhor ator, né, um ator também interpretando o papel mudo. Começando, Ângelo, sobre o acidente na base polar da Antártica. É uma área de pesquisa até bastante desconhecida do público, do senso comum, né? A gente não fala muito sobre esse assunto, mas é uma região que, historicamente, a região da Antártica, historicamente é uma região bastante, que causou bastante controvérsias ao longo dos anos, principalmente porque alguns países reivindicaram a posse dessa terra gelada para si, né? Queria que tu comentasse um pouco desse aspecto histórico da base polar e a repercussão desse acidente, né, na área de pesquisa brasileira, essa pesquisa científica brasileira. Bom, a exploração da Antártida ela tem sido ligada sempre com essas 2 questões paralelas. Por um lado, a importância científica das pesquisas que são feitas lá para crescimento global, na área da biologia tem muita coisa importante sendo feita, mas por outro lado também sempre teve uma preocupação política ou geopolítica muito grande, assim. A maioria dos países patrocinam esse esforço antártico como uma maneira de garantir os seus direitos no futuro quando se resolver essa questão da posse da Antártida. A gente tem 29 países com bases de pesquisa na Antártica, né? Então há um interesse bastante grande da sociedade, da área política internacional no continente. Né? Porque ela tem grandes implicações estratégicas, né? Porque a posse da Antártida permite, por exemplo, um avião bombardeiro sair da Argentina para a Austrália de maneira mais fácil, assim como acontece no Polo Norte. Né? Interesse militar, né? No sentido de poder de dissuasão. E também a questão dos recursos econômicos, né? Está se falando em petróleo, em minerais que poderiam ter lá. Então é uma discussão que eu acho que ainda vai render bastante. Assim. O acidente que aconteceu no dia 26 de fevereiro causou aí a morte, né, de pesquisadores brasileiros e, segundo eles, segundo foi anunciado na imprensa, deu um baque na pesquisa absurdo, né? Perdeu praticamente tudo que eles já vinham pesquisando nos últimos anos. Como é que a gente pode colocar o cenário da pesquisa brasileira e mais especificamente esse cenário da pesquisa na Antártica, né? É uma área de fato que ainda é incipiente no Brasil ou já mostra aí há algum tempo algum crescimento de alguma relevância internacional? Eu não sei, na verdade, se o prejuízo para essas pesquisas que estavam sendo realizadas lá seja tão grande nesse sentido, assim. Porque os dados que já tinham sido coletados, se perde alguma coisa, mas nem tudo, né? Porque isso é transmitido para as universidades, é trazido. O que deve se perder é praticamente tudo da atual temporada de pesquisa, né? Porque os dados que ainda não tinham sido tratados. Mas acho que o principal, primeiro que a grande perda é a perda humana, né? Morreu gente nesse acidente, que é sempre a maior preocupação. Mas no campo da pesquisa, o maior revés que pode ser é realmente político, assim. Porque, por exemplo, a base era a única que usava biocombustível em vez do diesel. E muita gente já aponta que essa talvez tenha sido uma das causas. Das causas, exatamente. Um combustível mais volátil, um combustível
mais complicado de se trabalhar. Justamente o marketing brasileiro, que é o biodiesel, foi um causador de um acidente, né? Pode ter sido um... Só que, ao mesmo tempo, a pesquisa científica tem esse tipo de risco, assim, né? Claro que tem que se trabalhar para que aconteça cada vez menos acidentes, até que não aconteça nenhum, mas é uma pesquisa que é muito importante, que é uma aplicação do biocombustível num ambiente extremo, uma coisa que vai dar um grande avanço para o conhecimento que se tem do combustível e que pode ser deixado de lado por causa desse acidente. Assim, acho que essa a principal que pode botar em risco alguma pesquisa nesse sentido. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, né, ele já disse que a base vai ser reconstruída. Então, há interesse, de fato, do Brasil em permanecer lá. E entre os destaques aqui é que fala-se, né, nas notícias que não havia orçamento da União previsto para essa reconstrução. Claro, né, ninguém imaginava um acidente, mas isso mostra até que, na verdade, há um recurso limitado para essa área, né? Não é uma área de grande interesse no sentido de que promove o governo ou faz uma política nacional mais forte, principalmente para a população brasileira, né? Há uma área ainda que mostra que tem potencial, mas que talvez não seja um interesse imediato do governo, um investimento maior, né? E é complicado porque, ao mesmo tempo, é uma área que tu não consegue desenvolver sem um investimento forte do governo, assim, né? Não dá para uma universidade, por exemplo, montar uma base lá, né? Seria inviável, assim. Então, realmente depende do governo colocar dinheiro. Mas eu vejo que, pela importância não só científica, mas estratégica que tem aquilo ali, o Brasil não tem muita opção, né? Vai ter que reconstruir, vai ter que investir. E a pesquisa precisa gastar, né? Tu não consegue fazer pesquisa se tu não botar dinheiro ali. E agora a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o programa geral. E a gente está de volta com o programa geral. Ainda temos dois temas bastante interessantes e divertidos para tratar aqui. São o Oscar 2012, né, a cerimônia que aconteceu em Los Angeles, né, a célebre festa de personalidades que desfilam no tapete vermelho para receber os seus prêmios. E também vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo e as suas repercussões políticas e econômicas, né, no país. Sobre o Oscar, Ângelo, nesse ano a gente teve uma celebração da aurora do cinema, né? Os filmes, principalmente os filmes O Artista e A Invenção de Hugo Cabret, abordaram justamente um momento singular, que era o momento de descobrimento do cinema, né? O cinema não sabia muito bem como é que ia trilhar os seus primeiros passos, e o artista mostra essa fase digamos, um avanço técnico, né, que é o advento do som, né? O cinema surge só como uma imagem preto e branco, depois surge o som, e A Invenção de Hugo Cabret revela ao grande público aí uma das figuras mais ilustres desse período de cinema mudo, que é justamente o Georges Méliès, que é um francês, talvez o primeiro grande criador no sentido de produtor de efeitos especiais, né? Os filmes dele traziam bastante disso. Sobre esse resgate, ou vamos chamar assim, uma retomada de uma época do cinema, a gente pode ver isso como uma tendência já de uma falta de ideias de Hollywood, assim, a não saber mais para onde vai e começa a se arremeter aos primórdios do cinema? Talvez no caso de um artista até seja mais nesse sentido, assim, de recuperar uma força criativa que existiria no começo. Mas A Invenção de Hugo Cabret, eu acho que ele tem um aspecto que talvez até nesse sentido torne mais interessante do que o artista, que é o cinema. Quando surgiu, ele tinha como muito importante essa coisa do ficar estupefato diante daquilo ali, do estranhamento. Tem a clássica referência de que o trem, na chegada do trem, o trem vinha em direção à tela, todo mundo achava que ele ia atravessar a tela. Então, inclusive isso é citado no próprio Cabret, né? Então isso, eu acho que o Scorsese faz na Invenção de Hugo Cabret,
é mais uma correção de rumo do que uma mudança de rumo. Né? Eu acho que o fato de ser 3D e de ser um filme tão apurado e tão bem feito tecnicamente, assim, tanto que ganhou a maioria das categorias técnicas, Exato. Ele procura causar essa mesma reação nas pessoas, assim. E isso é um reforço do efeito especial, é um reforço do apuro, e não é à toa que talvez seja desde Avatar não tenha tido um grande filme que o 3D seja tão importante para a parte artística do filme, assim, para a ideia do filme. Eu até muito mais para a parte do entretenimento do que para a parte de uma concepção de arte mesmo. Né? Tanto no Avatar quanto na Invenção de Hugo Cabret, são dois filmes que não poderiam existir se não fossem em 3D, assim, como eles são feitos. Né? Não é um filme que é pensado como qualquer outro filme e filmado em 3D. É um filme que tem por que ser 3D e não poderia ser feito de outra maneira. E um aspecto interessante também do fato do filme ser em 3D e abordar uma época de primórdios do cinema, onde praticamente não existia quase nada de tecnologia, fala justamente da tecnologia, né? O quanto a tecnologia é fundamental para o exercício do cinema, né? A gente tem todas as outras formas de artes onde talvez a tecnologia, no sentido desse aparato de ferramentas tecnológicas, não seja o principal. Claro que sempre precisa de alguma coisa, a literatura precisa do suporte, a pintura precisa do suporte, mas a tecnologia no sentido mesmo até da parte eletrônica, né? Como esses equipamentos eletrônicos são fundamentais para a gente ter o cinema enquanto arte, né? Então, não dá para a pessoa achar que cada avanço tecnológico do cinema é uma perda, né? Na verdade, ele é fundamental, porque o cinema surge justamente do avanço tecnológico. Inclusive o 3D, que é uma retomada já de uma tecnologia bastante antiga, se eu não me engano, nos anos 40 ou 50 se usava muito, claro, com um outro método, né? Num outro sistema, ainda com aqueles óculos de papelão lá, bastante conhecidos, mas é fundamental perceber que a técnica e o cinema são coisas intrinsecamente que historicamente estão juntas, né? E eu acho que o cinema, mas na verdade toda forma de arte, e isso eu acho que o filme trata muito bem, ele não perde seu valor artístico por se tratar de alta tecnologia, né? A tecnologia não supera a mensagem do filme, a ideia do filme. Ela faz parte da mensagem do filme. Tu pega um leitor, um tablet, alguma coisa, o texto continua ali, o cara vai escrever aquilo ali independente do... O que aparece são novas possibilidades do texto. Tu pode, por exemplo, no caso da literatura, criar um texto que tem alguma interatividade ou questão de hiperlink e tal. E no caso do cinema, tu pode fazer um 3D, tu pode fazer uma imagem mais apurada, tu pode criar efeitos que tu não conseguiria de outro jeito. Entre os destaques aqui da cerimônia também, né, para a gente fazer um resumo do que aconteceu, a gente teve aí, como eu já tinha falado, o grande ator para o artista, né, interpretando um personagem mudo, né, até estragando um pouco da surpresa, ele fala duas palavras no filme. A gente teve a Meryl Streep ganhando por A Dama de Ferro, né, eu acho que para praticamente uma unanimidade, né, todo mundo sabe que a academia adora premiar pessoas que interpretam personagens históricos de destaque, né? Inclusive, curiosamente, o ator que entregou o Oscar para ela foi o ator, que era o Colin Firth, que ganhou o Oscar pelo Discurso do Rei, onde ele interpreta o rei da Inglaterra, e ela interpreta a primeira-ministra no A Dama de Ferro, né? A gente também teve o Woody Allen premiado, né? Obviamente não compareceu mais uma vez à cerimônia, mas ganhou por o roteiro original em Meia-Noite em Paris. E a gente também teve aí a nossa grande perda, né? Que foi a música do filme Rio, né? Da animação Rio, que concorria melhor canção, né? E acabou perdendo aí. O que tu acha desses resultados aí? Mostra uma ideia de uma academia mesmo focando talvez mais em filmes, digamos que puxem um pouco para a arte, não só para esse entretenimento de personagens, de heróis de quadrinhos e filmes de ação descerebrados. Isso a gente acompanha isso, a academia faz isso há muito tempo, né? De privilegiar esse tipo de
tipo de interpretação. Mas eu acho que também eu não vejo muito como sair disso, porque realmente o trabalho do Woody Allen no roteiro de Meia-Noite em Paris é muito melhor, é um trabalho muito mais elaborado do que o roteiro do Transformers, por exemplo. Então, é uma... Também abordando os anos 20, curiosamente, né? Os primórdios do século 20. Mas é um prêmio que é dado pela própria classe, né? Pelas pessoas que fazem aquilo ali. E o ideal de filme produzido é essa arte, é um filme bem trabalhado, é um filme que trata dessas questões. Então eu não vejo muito como se sairia disso. Assim. Ângelo, agora vamos mudar um pouco de assunto, aí a gente falou do Oscar, vamos falar sobre a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo do Brasil, que vai ocorrer daqui a 2 anos. E a gente tem aí uma série de problemas, incluindo aí o caso do Ricardo Teixeira, né, à frente da presidência da CBF, atraso nos estádios. Como é que tu avalia esse momento, que seria um grande momento, talvez, para uma reconstrução nacional, para apresentar o país para o mundo, justamente por causa dessa globalização que vem sendo cada vez mais inevitável e cada vez aproximando de fato as economias dos países, né? Como é que tu analisa justamente esse momento do Brasil e tantos problemas ocorrendo aí para a realização dessa Copa do Mundo? Eu acho que, primeiro, não há dúvida de que o Brasil, nos últimos 15 anos, deu um salto, um upgrade no seu status internacional, né? Se tornou um país, não só o Brasil, mas e a gente, semana passada, falou um pouco disso, de que os países emergentes estão alcançando um nível de protagonismo, se tornando protagonistas no cenário internacional, e o Brasil talvez seja o grande exemplo, porque foi uma mudança muito, muito rápida e de grande escopo, assim. E eu acho que a Copa do Mundo vem coroar isso, sim, até porque desde do governo do presidente Lula, ele tinha essa ligação muito forte com o futebol, né? Corintiano que ele é, né? E elegeu isso como um símbolo, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, como um símbolo dessa transformação, assim. Então eu não vejo perigo, eu não vejo ameaça de não dar certo a Copa do Mundo nesse sentido. Assim. Da FIFA vir, não, vocês estão muito atrasados, vamos voltar para outro. Vamos fazer na Inglaterra, vamos fazer. Ou então de vir aqui e não funcionar a Copa do Mundo. Eu acho que o grande risco, que é na verdade provável que acabe acontecendo, é que tu vai se gastar muito mais por causa da aceleração que tem que se fazer. Tem que fazer mais rápido, então vai acabar se gastando muito mais e sendo um processo muito mais traumático do que podia ser de outra maneira. Mas eu acho que a Copa do Mundo coroa também um trabalho na CBF do Ricardo Teixeira que foi um trabalho que deu muito certo, assim, no sentido de que quando ele pegou a CBF estava quase falida. Na segunda metade da década de 80 ela abdicou de organizar o Campeonato Brasileiro, que foi quando teve a Copa União, todo o rolo, porque não tinha dinheiro para pagar o Campeonato Brasileiro. E hoje tem dinheiro sobrando, faz um campeonato que vem dando certo. A seleção brasileira foi campeã do mundo 2 vezes, foi a 3 finais seguidas. Só que ao mesmo tempo, qualquer organização que mantenha um presidente, que tenha eleição e tal, mas mantenha um presidente tanto tempo, eu acho que já é um sinal de que alguma coisa está muito errada, assim. Porque tu evita ter renovação e não é possível que não exista ninguém com ideias novas que poderia ocupar aquele lugar. E a gente teve também o João Avelange ocupando durante muitos anos, se eu não me engano, ele é tio do... Não, ele era sogro. Sogro, exato. Ele é sogro do Ricardo Teixeira, né? E ele também ocupou durante muitos anos o cargo de presidente da FIFA, né? Então, aí temos 2 brasileiros, de fato, agindo no futebol de formas que até, principalmente no começo do futebol, do futebol de formação, incluindo aí até a primeira Copa do Mundo do Brasil, né, que a gente perdeu no Brasil, realizada no Brasil, que a gente perdeu pro Uruguai,
sem uma estrutura de fato funcionando conforme até as determinações internacionais, né? E com o Avelange e com o Ricardo Teixeira, isso fica muito mais bem entrosado e transforma aí, obviamente, o Brasil tá no principal campeão mundial de Copa do Mundo, né? Não, e o João Avelange, o trabalho dele à frente da FIFA, foi o que fez a FIFA ser o que ela é hoje. Assim. Ele pegou uma FIFA também pequena, assim, comparada com o que é hoje, e hoje é a maior potência, ombreia com o Comitê Olímpico Internacional, assim, em importância para o esporte. A Copa do Mundo disputa com a Olimpíada o status de maior evento esportivo do mundo, assim. Embora seja bem menor em quantidade de competições, tá, ou em alcance, mas a FIFA é o trabalho do João Avelange tornou a FIFA uma potência. Só que é a mesma questão. É um trabalho que, apesar de ter dado muito certo nesse sentido, é muito questionado, com acusação de corrupção e de favorecimento. E assim como o Ricardo Teixeira era genro, né, porque já se separou da mulher, era genro do João Avelange, o André Sanches, do presidente do Corinthians, que é apontado como o possível próximo presidente da CBF, também é ligado ao Ricardo Teixeira. Então a gente tem um grupo no comando da CBF há muito tempo que eu não, e isso se ramifica nas federações estaduais, que eu não vejo ser substituído, assim, eu não vejo como isso poderia mudar ou como poderia surgir uma oposição nesse sentido. O que leva um pouco para a discussão da própria estrutura da CBF, né, que é uma entidade privada, que a princípio poderia fazer o que quiser dentro das regras por ser uma entidade privada, só que ao mesmo tempo ela representa um valor muito grande para o Brasil, né, por causa da questão do futebol, da importância que tem o futebol para o Brasil e do quanto isso movimenta. Ela alcança além do privado, né? Então existe uma preocupação pública com o que acontece, para onde vai a CBF. E a outra grande preocupação também é os gastos, né, que a Copa do Mundo estão gerando no país. Inclusive, a gente teve aí o Congresso aprovando a ausência de algumas licitações, né, justamente para agilizar o processo que vinha sendo, talvez até de forma consciente, atrasado, né, para que se chegasse numa situação mais favorável, né, para esses grandes construtores. E o fato é o seguinte, a gente pode, de fato, ficar tranquilo que a Copa vai acontecer, porém há um custo talvez, principalmente financeiro, né, um custo econômico muito maior do que se imaginava no início. Eu acho que o grande risco é esse, né? Só que também, por outro lado, se a gente pensar no longo prazo, assim, claro que ninguém vai defender que se gaste dinheiro a mais ou dinheiro que não precisaria ser gasto. Mas dando a minha opinião, assim, para mim, a Copa do Mundo é uma coisa que vale o esforço. Assim, o fato de tu ter uma Copa do Mundo no Brasil, da gente poder dizer, não, eu assisti a Copa do Mundo no Brasil, da nossa geração ter essa possibilidade, eu acho que é um bom investimento, assim, que é uma coisa que vai entrar para a história, a gente vai contar para os filhos, que a gente foi no jogo Bulgária e México, e ainda achando uma grande coisa. Assim. Então, eu acho que o tamanho da Copa do Mundo e o que representa isso para o Brasil, para a cultura do Brasil, assim, para o Brasil enquanto projeto de nação, enquanto nação, eu acho que se gasta, faz. Ok, Angelo, então queria agradecer de novo a tua presença aqui no programa geral e a gente vai terminando aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.